Olá pessoal, tudo beleza? Gostaria de comentar aqui um pouquinho a respeito do empréstimo que a prefeitura pretende fazer para supostamente realizar muita obra que vai desenvolver a cidade, né? Essa lógica, na verdade, de usar o Estado, a prefeitura como agente de desenvolvimento, como investimento, a prefeitura fazendo investimento para desenvolver a economia, isso daí é uma lógica que o PT utilizou durante todo o seu governo e a gente viu onde deu, né? Então, o grande agente da economia não é o Estado, o grande agente da economia é a iniciativa privada. É ela que gera emprego, o Estado não gera emprego, o Estado não gera emprego, não gera riqueza. Tá? Sempre a riqueza é gerada pelo suor de quem está lá ralando. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações. Então, eu vejo aqui que tem bastante gente de fora de Prudente, eu vou contextualizar o que a Prefeitura de Presidente Prudente pretende fazer um empréstimo de 46 milhões de dólares junto a um fundo boliviano. E o prefeito deu uma entrevista que ele diz que não sabe quanto que é a taxa de juro, não sabe qual que é o prazo de pagamento, quanto que vai ser a parcela, mas ele disse que dá para pagar. De fato, a gente sabe que dá para pagar, né? É só aumentar imposto que uma hora chega lá. A Prefeitura de Prudente começou o ano com 75 milhões de reais de dívidas, com dificuldade enorme de caixa, fez uma pressão violenta nos vereadores para aumentar a taxa de contribuição de iluminação pública. Teve aumento de ISS durante ano passado, teve bastante aumento de ISS. Esse ano, isso, Jean, dá 170 milhões mais ou menos de reais no câmbio atual. Então a prefeitura fez uma baita pressão em cima dos vereadores para aumentar a iluminação pública, disse que sem esse dinheiro não daria para inaugurar a UPA da Zona Norte, que é a segunda UPA da cidade, uma unidade de saúde essencial. E botou um monte de dificuldade, que cortou a pagar em dinheiro a licença-prêmio dos funcionários, falou que tinha bastante apontamento também do Tribunal de Contas, dizendo que era necessário equilibrar o caixa e tudo mais. Usou esses mesmos argumentos para pedir para a Câmara autorizar a venda de 5 lotes da Prefeitura para levantar a caixa. Esses tempos atrás, 2 vereadores, a Alba Lucena e o Natanael Gonzaga, declararam em sessão no plenário que tinham preocupação a respeito de não ter dinheiro para pagar o funcionalismo até o final do ano. E aí vem o prefeito e diz: eu não sei quanto que é a taxa de juros, eu não sei quanto que é a parcela, mas eu sei que dá para pagar. Então vamos lá. A Câmara, ela fez outro detalhe, ele declarou num programa de rádio que quem é contra essas obras no município é contra o desenvolvimento do município. Ele listou lá as obras, tem obra que realmente é necessária, não vou dizer aqui que não é necessária não. Não sei se da forma como ele propõe, mas tem obra lá que é necessária. O que a gente propõe que seja discutido, primeiro, em alguns casos a necessidade da obra. No segundo caso, como que ela vai ser financiada. Mas isso a gente chega lá. Eu gostaria de comentar aqui sobre um ofício que a Câmara de Vereadores aqui de Prudente enviou para a Prefeitura. E esse foi um requerimento feito pelo vereador Isaac Silva. E esse requerimento, ele pergunta sobre o nível de endividamento da Prefeitura. Ele pede cópias dos contratos e convênios e também pergunta a respeito de ter dinheiro para pagar os funcionários. Né? E aí o secretário municipal de finanças, o senhor Luquete, José Nivaldo Luquete, ele assina o ofício de resposta. Tá? No ofício de resposta, ele encaminha os documentos que foram solicitados e diz que todas as operações de crédito da Prefeitura elas foram aprovadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e que não há dívida nem com o INSS, nem com o Fundo de Garantia. Ela também diz que, em relação ao crescimento das despesas, de 2015 para cá, em razão da crise econômica que o país vive, houve um crescimento de despesas maior do que o aumento das receitas. E que
e que isso faz com que os gastos com o pessoal se aproxime do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vou entrar nesse detalhe porque tem bastante pano para manga aqui. Enfim, ele não respondeu ao item 6 naquilo que diz que se existe dinheiro para pagar os funcionários, tá? Até o final do ano. Aí ele responde também que, como os gastos com o pessoal crescem de forma vegetativa, a solução para o problema passa muito mais pelo aumento das receitas. Vocês entenderam bem? A solução para os problemas passa pelo aumento das receitas. Receita da prefeitura, dinheiro que sai do nosso bolso. Medidas de contenção das despesas também estão sendo tomadas. Particularmente, não vi nenhuma. E outras mais duras estão sendo estudadas. Então, gente, vamos lá. A solução para o problema passa pelo aumento das receitas. Então, tirar mais dinheiro do nosso bolso. E que medidas mais duras de contenção de gastos estão sendo estudadas. Então, realmente, pelo que ele está escrevendo aqui, a situação das finanças da prefeitura está ruim, bem ruim, pelo que me parece, tá? Aí, nessa mesmo item de resposta, ele coloca: o aumento das receitas via elevação de impostos é inviável, dadas as dificuldades financeiras que afetam a maioria das pessoas, famílias e empresas. Então, como é que você vai aumentar as receitas da prefeitura se não é por meio de mais tributo, né? Vendendo patrimônio, como nós vimos vender 5 terrenos da prefeitura. Mas aí ele coloca aqui, ó, um item que eu achei muito, muito interessante. Tomar medidas no sentido de promover a justiça fiscal, corrigindo distorções que hoje fazem com que uns paguem menos que os outros. A questão da correção da planta genérica de valores, ele não coloca aqui, mas ele está se referindo ao IPTU, é um exemplo disso. Entenderam, gente? Entenderam, pessoal? A solução para os problemas da prefeitura passa pela correção da planta genérica de valores. Ele disse que o aumento de tributos é inviável. Se a opção é fazer uma justiça fiscal, então essa correção da planta genérica de valores, como eu já disse lá atrás, para o então secretário de Finanças, Cadmo, numa audiência pública a respeito do orçamento desse ano, coloca um teto de arrecadação. Se o objetivo da correção da planta genérica de valores não é aumentar imposto, então coloca que o limite dessa correção é o imposto arrecadado nesse ano, mais a correção monetária, normal, e os novos cadastros que foram abertos. Agora, isso não constava na proposta apresentada no ano passado, e eu duvido muito que ela constará na proposta que será apresentada nesse ano. Exatamente, Bruno. Correção da planta genérica de valores é aumento de IPTU. Seguramente a prefeitura vai utilizar isso para aumentar tributo, ao contrário do que o secretário disse imediatamente antes. Tá? Se não fosse a intenção de aumentar o IPTU, eles colocariam esse limite de teto de gastos. Então, senhores vereadores, aprovar esse empréstimo aqui significa que os senhores aprovarão também o aumento do IPTU mais adiante, que, pelo que eu entendi aqui nesse ofício, será apresentado aos senhores em breve. Tá? A solução, pelo que o secretário Luchetti escreveu aqui, as finanças da prefeitura estão em situação ruim e a solução é aumentar a receita por meio da mudança da planta genérica de valores, e isso significará seguramente mais arrecadação, tirará mais dinheiro. Não tem nada de equilibrar valor de nada, não. Aqui o propósito é aumentar imposto mesmo. Anexo a esse ofício, a pedido dos vereadores,
foi feita uma tabela com demonstrativo da dívida da prefeitura. Esse demonstrativo, ele consta aqui como data de 26/10, mas eu olhei aqui, não tem os empréstimos do Camelódromo, que já foram aprovados em torno de 15 milhões de reais, nem esse último que foi aprovado na última sessão do Atende Prudente, também mais 1 milhão de reais. Então, aqui aponta 77 milhões, dívida consolidada, 103 milhões de reais. Esses 103 milhões de reais não estão aqui constando, portanto, os 15 milhões que foram já autorizados para o Camelódromo, dos 20, e mais 1 milhão do Atende Prudente que foi autorizado agora nessa segunda-feira, tá? Então lá no começo do ano era 75 milhões o endividamento da prefeitura, que já tinha aumentado 25% em relação ao ano anterior, e agora já está em 103 milhões e tem mais 16 milhões de reais que não estão contabilizados aqui. E uma coisa me chamou muita atenção nesse endividamento da prefeitura. A prefeitura tem 25 milhões 780 mil reais de precatórios vencidos. Para quem não sabe o que é precatório, precatório é a prefeitura perdeu alguma ação judicial, foi reconhecido que ela deve um dinheiro para uma pessoa física ou jurídica, que ela tem que pagar aquilo lá. Isso entra em precatório. Precatório tem aqui vencido 25 milhões 780 e a vencer 16 milhões e meio. Então, já está vencido, já deveria ter sido pago esses 25.780. Aí tem outras questões também que a gente pode tratar, mas isso daqui me deixa extremamente indignado. Você tem um aumento do endividamento da prefeitura de uma situação que já está muito ruim, reconhecidamente pela prefeitura. Foi esse o argumento utilizado para aumentar os impostos no ano passado, nesse ano. Segunda-feira eu protocolei um ofício lá na Câmara de Vereadores a respeito desse tema, manifestando a opinião contrária à aprovação disso daqui. E lá naquela ocasião a gente já indicava: isso vai significar aumento de tributo. Segunda-feira foram incluídas diversas atividades na arrecadação do ISS, todas com alíquota de 5%, fora outras burocracias que entraram lá, que eu não vou entrar no mérito. Segunda-feira, os vereadores, por unanimidade, aprovaram aumento de imposto. Lá, um pouquinho para trás, aumentaram a contribuição de iluminação pública, um pouco mais para trás, aumentaram o ISS. E aqui, o ofício do secretário de Finanças diz: vai aumentar o IPTU. A prefeitura deve dívida reconhecida e vencida com precatório, 25 milhões 780. Vamos fazer mais dívida, pessoal? De onde que vai sair esse dinheiro? Vai sair do nosso bolso. Vai aumentar o IPTU, vai aumentar mais ISS, vai aumentar o que tiver que aumentar para pagar essa dívida. Vamos ficar quieto? Ou nós vamos conversar com os vereadores que a gente votou lá na eleição de 2 anos atrás e falar: escuta aqui, qual que é a sua posição? Você concorda com o endividamento do município? Porque se ele concordar com o endividamento do município, ele também tem que concordar com o aumento de imposto. Ele tem que concordar com tirar mais dinheiro do seu bolso, do meu bolso, do bolso de todos nós, para sustentar isso daqui. E quem mora lá no João Domingos Neto, eu estive lá, vou postar esses documentos e vou postar também as fotos. Quem mora lá no João Domingos Neto tem 2 escolas de educação básica paradas. A obra está parada. A prefeitura pode até falar: isso daí é verba do governo federal que ainda não veio. Tudo bem, se é verba do governo federal que ainda não veio, se quer fazer empréstimo, se quer endividar a prefeitura, que eu sou nessa situação aqui, isso daqui não tem condições, mas se é uma obra realmente necessária para aquilo que a prefeitura deve atuar, saúde, educação e segurança, paciência. Né? Nós temos lá no João Domingos 2 escolas paradas. Nós temos um centro de iniciação ao esporte também parado, ali na Zona Norte, ali na região do Brasil Novo e do Cremonese. Inclusive, eu estive lá nesses lugares. Eu vi que o vereador Mauro Neves também fez uma visita lá em julho, no final de julho. A situação de lá para cá mudou. Agora tem mato. Na época que ele foi lá não tinha mato. Foi isso que mudou. Obra terminar, nada. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. A prefeitura tem que agir para ter contenção de gastos, para cortar
metade desses 160 comissionados que tem, que dá um consumo de dinheiro nosso de mais ou menos R$1 milhão por mês, 10 milhões de reais investidos na Cidade da Criança nesse ano. Gente, 10 milhões de reais investidos na Cidade da Criança. E quem mora lá no João Domingos consegue usar a Cidade da Criança? Quem mora na Ana Jacinta consegue usar a Cidade da Criança? Se quer desenvolver a cidade, prefeito e secretário de Finanças, vamos fazer uma concessão da Cidade da Criança, mantendo a entrada dela gratuita, transformando aquilo lá num resort para atrair gente do Brasil inteiro, para gerar emprego, para gerar imposto também, prefeito. Por meio do desenvolvimento econômico. Isso sim é desenvolvimento econômico. Não endividar a prefeitura. Amanhã, 8 horas da noite, começa a sessão lá na Câmara, pessoal. Tem bastante gente convidando. Eu tenho certeza que o prefeito vai convidar os comissionados, vai convocar, né, convidar os comissionados também para ir lá, como aconteceu no episódio da contribuição de iluminação pública. Particularmente, eu acho isso humilhante. Alguém contratado para trabalhar pelo município ser obrigado a ir lá na Câmara bater palma para aumento de imposto. Senhores vereadores, comissionado não está lá falando pelo povo. Comissionado está lá falando pelo prefeito, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Demonstrar um pouquinho da minha indignação com essas sucessivas medidas de aumento de imposto. Não vou nem entrar no mérito da questão de burocratizar o ambiente de negócio. Prejudica demais quem quer trabalhar, quem quer gerar emprego. Nós temos um ambiente de negócio muito ruim, Prudente, e essas medidas só servem para piorar. Agradeço a vocês, a audiência. Quem concorda com o vídeo, eu peço que compartilhe o vídeo e eu vou compartilhar com vocês aqui esses documentos que eu mencionei aqui na live. Muito obrigado mesmo. Cacildo, eu não tenho a intenção de me candidatar a nada. Eu estou aqui só demonstrando a minha indignação com essa situação, como tenho feito desde o início do ano passado, que eu entendi que se o cidadão de bem, o cidadão comum, quem está pagando a conta da farra que é feita com o dinheiro público, e eu não estou falando especificamente de Prudente não, tá? Nós teremos uma conta cada vez maior para pagar. Então, a participação do povo é fundamental. Cobrando do vereador que foi eleito, cobrando do vereador que você votou e principalmente indo lá, porque os comissionados vão. Valeu, pessoal. Um forte abraço.